Olá pessoal, estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia, nas terras da Bíblia, e estamos dentro da cidade de Jericó, no local onde a tradição diz que este é o sicômoro ou a figueira brava de Zaqueu. Cobrador de impostos que subiu na árvore para ver Jesus passar. Essa passagem se encontra em Lucas, no capítulo 19, que diz o seguinte, no versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A Bíblia diz no versículo 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante observar que o nome Zaqueu significa puro ou limpo, e era um nome no mínimo paradoxal para alguém que era um publicano, um cobrador de impostos, ou seja, alguém que estava cobrando os impostos do Império Romano ao seu próprio povo e era visto como um traidor, era visto na categoria de pecadores, como vimos o povo murmurar quando Jesus disse que ia à sua casa. Zaqueu era pequeno, mas não apenas pequeno na sua estatura. Provavelmente, Zaqueu tinha uma vida moralmente pequena, apesar de ser muito rico financeiramente, apesar de ter o prestígio social diante do povo romano, diante da civilização daqueles dias, ele não tinha o reconhecimento entre os seus e, mais do que tudo, ele era vazio, porque ele ainda não tinha Jesus junto com ele, mas um dia ele deixou Jesus entrar em sua casa e isso fez toda a diferença. Eu quero ressaltar aqui um milagre que normalmente as pessoas não dão tanta ênfase, porque vemos Jesus curando os enfermos, fazendo cegos passarem a ver, paralíticos andarem, mas aqui nós encontramos o que eu gosto de chamar do milagre invisível de Jesus, que é o milagre da transformação de caráter. Esse homem que era um corrupto, disse que se havia roubado alguém, devolveria 4 vezes mais. E então Jesus afirma: hoje chegou salvação nesta casa. Veja que a salvação é muito mais do que uma mudança de registro nos céus. A salvação envolve uma transformação no seu interior e deve refletir uma transformação de caráter na nossa vida. Celebramos as pessoas que passam a ver sendo cegas, celebramos os paralíticos que se levantam, mas celebramos os adúlteros que passam a viver em santidade conjugal. Celebramos os mentirosos que passam a falar a verdade por causa do Evangelho. Celebramos os corruptos que passam a ser íntegros em sua vida pessoal por causa da transformação que só Jesus pode trazer. Nós vemos que Jesus entrou na casa daquele homem, ele procurou Jesus, porque Jesus tinha um estilo de santidade, diferente do que muitos hoje pensam ser a santidade, porque hoje alguns pensam que ser santo significa ser chato, significa não se relacionar com as pessoas, se isolar, mas Jesus tinha uma santidade que repelia o pecado, mas atraía o pecador. Ele andava em santidade, mas Zaqueu, um homem pecador, decidiu subir numa árvore para poder vê-lo e o convidou para a sua casa. Uma outra característica, além de nos inspirar a viver esse modelo de santidade que atrai o pecador, é que Jesus entendia
que o poder que ele carregava para influenciar para o bem era muito maior do que o poder que o mundo carregava para influenciar para o mal. Às vezes falamos de como a nossa sociedade está corrompida, mas nós não nascemos de novo para viver numa bolha evangélica, isolados do mundo, isolados da sociedade. Devemos nos misturar com aqueles que são rejeitados, com aqueles que são negligenciados. Jesus não tinha preconceitos para falar com o pobre, mas também não tinha preconceitos para falar com o rico, com o influente. E ele entendia o poder dele para atrair para Deus era muito maior do que o poder do mundo para atrair as pessoas para o mundo. Finalmente, nós vemos Zaqueu sendo alguém que não se preocupou com o que as pessoas iriam falar dele. Imagine um homem de grande reputação social. O equivalente seria alguém que hoje trabalha talvez no alto escalão da Receita Federal, subindo em uma árvore no meio da multidão, sendo zombado, fazendo algo que talvez um moleque, um garoto fizesse. Ele não estava aí para o que as pessoas iam falar, para as críticas, mas ele simplesmente decidiu abrir as portas para Jesus. Não importa se vão zombar de você, se talvez ao entrar pela primeira vez em uma igreja, talvez ao levantar a sua mão pela primeira vez para receber Jesus, alguém diga, olha essa pessoa, você sabe o que ela fez, você sabe de onde ela veio. Se você abre a sua casa para Jesus entrar, ele pode entrar, ele vai, ele quer. E ele vai transformar completamente o teu caráter, a tua vida, de dentro para fora. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de usar as hashtags Bíblia Todo Dia, Nas Terras da Bíblia, e até o próximo vídeo.